Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 16 de julho. Estamos juntos, 11 horas e 48 minutos, aqui pela telinha da TV Asa Branca, também pelo G1, Caruaru e região, e ainda pelo Globoplay. Simbora saber o que diz a previsão do tempo aqui para Caruaru? Segundo a previsão, essa quarta-feira deve ser de sol e muitas nuvens à tarde, hein? À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade e podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas. Nesse momento, céu azul, poucas nuvens, como a gente está vendo agora. Nesse instante, os termômetros marcam 24 graus e a mínima não deve passar dos 19 aqui em Caruaru. Ao vivo com a gente tem os destaques do G1 com Ayali Guimarães. E entre os assuntos do nosso portal tem a prisão de um grupo com armas e drogas na zona rural de Caruaru, inclusive com armamento pesado. Não é isso, Ayali? Bom dia para você. Isso mesmo, Amir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a AB1 de hoje. Olha, essa operação em conjunto foi realizada pela Polícia Militar, Civil e outros grupos também. Aconteceu hoje pela manhã. A polícia desarticulou um ponto de tráfico de drogas na zona rural de Caruaru. Um homem de 40 anos foi preso. Com ele foram encontrados diversos tipos de droga, carros, celulares, dinheiro e também uma submetralhadora. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse caso. Almir. Tá combinado, viu, Ayali? Até daqui a pouquinho. E aqui no AB1, a gente vai voltar a falar sobre o tormento que tem sido circular pelas ruas de Caruaru. Pessoal, é um tormento acompanhado de um grande desafio também, porque haja buraco para desviar e haja dificuldade para dirigir, sem falar nas pessoas que sofrem prejuízos com a manutenção dos veículos. E a pergunta que você também deve estar fazendo é: será que existe alguma coisa sendo feita aqui na cidade para minimizar essa situação? E aí? Os carros passam aí, tem hora que é capaz de arrancar o escape aí. Só nesse carro aqui eu estourei 2 pneus por causa de buraco na estrada. Pessoal, tá difícil demais. Então, Priscila Martins, Joel Almeida e Gessé Acioli também estão com a gente nessa edição. Priscila deu uma circulada por muitas ruas de Caruaru e vai mostrar como é que tá essa situação. Não é isso, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Joel, Gessé, todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, eu dei uma circulada pela cidade e claro que eu não pude trazer todos os buracos na reportagem, viu? Mas a gente conseguiu fazer um apurado de alguns inclusive, muito importantes, né? Para quem precisa utilizar, por exemplo, serviços de saúde e aí se depara com grandes buracos, verdadeiras crateras, né, nas ruas, e isso impede, inclusive, o serviço, né, a qualidade desse serviço prestado, porque você precisa passar por esse buraco e ter mais dor de cabeça. E aí tem outro problema que parece ser crônico aqui na cidade, né? Existe a Operação Tapa Buraco, que vai passando e circulando pela cidade, tapando alguns buracos, né? Aí vem a Compesa, depois do buraco ser tapado, e abre de novo para consertar um cano. Aí fica lá mais alguns meses aquele buraco aberto. Isso acontece, por exemplo, na Avenida Brasil. Pode passar por lá agora, que tem já buracos, né, que foram abertos pela Compesa e não reconstruídos. E outros locais também. Na reportagem, daqui a pouquinho, você vai ver os que a gente conseguiu perceber de maior risco. Até já. É isso. E hoje é dia de AB Emprego e Joel vai trazer as vagas que estão disponíveis na região inteira. E também vai falar sobre os direitos do trabalhador em casos de desligamento da empresa. Bom dia para você, Joel.
Bom dia, Almir. Bom dia para você que segue com a gente, coladinho aqui no AB1. Olha só, são direitos diferentes para quem pede demissão e para quem é demitido, seja por justa causa ou sem justa causa. Daqui a pouco a gente vai explicar esses direitos e também os prazos desse processo, que deve ocorrer de forma tranquila, claro, mas às vezes nem sempre é assim. A gente vai estar com uma advogada especialista em direito trabalhista, uma advogada que vai explicar tudo isso para a gente aqui no AB1. Daqui a pouquinho, Almir, eu volto com outras informações sobre esse assunto. Eu volto contigo agora. Combinado, Joel? E na quarta-feira a gente também fala sobre o direito do consumidor aqui no AB1. Por isso, vamos trazer uma reclamação sobre imóveis alugados. Para ser mais específico, é sobre a responsabilidade em relação à estrutura do aluguel em uma casa, por exemplo. Não é isso, Gessé? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a gente loca um imóvel e de repente tem aquele prejuízo por conta de alguma parte estrutural que acabou danificando um equipamento, um eletrodoméstico, um móvel na casa que é do consumidor, daquele que locou o imóvel. Como agir nessa situação? De quem é a responsabilidade quando acontece algum tipo de prejuízo ligado à estrutura do ambiente? A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouco, né, no quadro Seu Direito. É isso, pessoal. Até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e em instantes a gente vai trazer informações atualizadas sobre um atropelamento seguido de morte que foi registrado aqui em Caruaru. A vítima foi um idoso. Ele foi atingido por uma moto e todos os detalhes a gente vai trazer daqui a pouco aqui no Seu AB1. 11 horas e 55 minutos agora. E o Seu AB1 está de volta, agora faltam 4 minutos para o meio-dia. Vamos dar um giro para ver o trânsito aqui em Caruaru nessa quarta-feira? Vamos ver se tem imagens aqui para a gente dar uma circulada pela cidade. Bom, essas são imagens ali da Avenida Agamenon Magalhães nesse encontro com a Gonçalo Coelho. Esses veículos estão saindo da Gonçalo Coelho. É uma área muito movimentada também, polo médico, não é? Muitos prédios residenciais também, pontos comerciais e tem sempre muita movimentação. Pelo menos nesse instante, a gente vê os veículos que descem aí pela Avenida Agamenon Magalhães com destino ao centro da cidade, ali mais à esquerda. E mais ao centro a gente vê o pessoal que está seguindo pela Visconde de Inhaúma. Essa movimentação nesse instante aqui na capital do Agreste, ali no bairro Maurício de Nassau. E por falar em circular na cidade, o assunto agora é a situação de muitas ruas de Caruaru, porque não é difícil circular pela cidade e encontrar os buracos que estão espalhados por aí. São muitos, hein? Priscila Martins está chegando ao vivo, ela deu um giro pela capital do Agreste e vai mostrar essa situação agora. Priscila, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando o AB1. São muitos buracos e não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Basta circular pela cidade que você percebe buracos assim como este que a gente está aqui agora, de frente a um deles. Ó, nós estamos aqui na rua Professor José Leão, Maurício de Nassau, e tem esse buraco aqui. Que lembra que eu falei, agora quem está acompanhando o jornal desde o início, que às vezes a rua é asfaltada e vem a Compesa, faz um reparo e deixa o buraco? Aqui eu não sei exatamente se foi isso, mas parece ser. Inclusive tem um cano aqui, ó, à vista, então parece que é a rua asfaltada, foi feito um serviço aqui e o buraco ficou, fazendo com que os carros precisem reduzir a velocidade, como você acabou de ver, né, e enfrentando esses problemas ao transitar, né? A gente está aqui em frente a uma churrascaria muito movimentada e, de fato, é isso que acontece. Os motoristas precisam redobrar a atenção e sabe o que é pior? Quando tem estacionamento dos dois lados, porque o pessoal para carro de um lado, para carro de outro, e aí a rua fica ainda mais estreita e não tem jeito, você precisa cair no buraco para poder atravessar. Gente, isso acontece por todo o local da cidade. Claro, tem ruas que são boas, que estão bem pavimentadas, sim, mas tem ruas, inclusive os bairros, aquelas mais afastadas do centro da cidade, que estão sofrendo com a buraqueira. Bairro Luiz Gonzaga quase inteiro. Você vai ver agora na reportagem como está difícil em alguns locais aqui na cidade de Caruaru. Veja aí.
Todos os dias, o WhatsApp da Asa Branca recebe reclamações de buracos em Caruaru. E não precisa procurar muito para encontrar situações graves que chamam a atenção. A rua Maria Amélia do bairro Agamenon Magalhães é muito movimentada. Acaba ficando estreita por causa dos carros que estacionam nos dois lados da via. E aí, por quase toda a rua, tem buracos. Cada um tão grande que é preciso muito cuidado ao atravessar para não causar acidentes. Encontramos este outro buraco na rua João Pessoa, no bairro Petrópolis. Olha essa situação. O calçamento está estourado, o que prejudicou a encanação também. Aí foi colocado esse PVC por cima, que não resolve nada, pelo contrário, traz mais prejuízo. Os buracos estão por toda parte, mas em alguns locais eles realmente não poderiam existir de jeito nenhum. E se existissem, deveriam ser consertados o mais rápido possível, como é o caso desses que ficam no acesso à unidade de hemodiálise, na rua Matuto de Opinião, no bairro Luiz Gonzaga. Olha isso! Imagina chegar com um paciente sendo transportado num veículo que vai precisar chacoalhar para chegar na unidade. E não para por aí. Em outro acesso importante para as mulheres grávidas, a situação é muito pior. Esses buracos aqui não são novos. Eles já existiam desde quando a maternidade foi inaugurada. Mas como não teve conserto, apareceram novos buracos e a situação ficou ainda pior. O que acontece é que muitos motoristas pegam a via contramão para poder conseguir chegar até a BR. Não é só aqui que tem buraco, né? A cidade todinha, né? Realmente teria que ajeitar de definitivo. Só nesse carro aqui eu estourei 2 pneus por causa de buraco na estrada. E até hoje não foi exercido por causa dos buracos. É terrível, buraco é demais. Quer dizer, tem muito, em vários locais. Não é só aqui não, tem muitos lugares por aí. Não dá nem para andar com carro não. Ainda mais um jeito com um carro velho desse aqui se quebra todinho. Não é nada fácil, né? Agora repare neste buraco. Chega a ser inacreditável que um calçamento tenha cedido tanto. Justo aí, nesta rua que passou por uma intervenção semafórica recentemente, para diminuir a quantidade de acidentes do trecho. O semáforo está ok, mas o buraco, esse precisa ser tapado logo. Até porque os motoristas disseram que a iluminação, que também foi prometida pela Secretaria de Serviços Públicos, até hoje não chegou. E à noite, o perigo por aqui continua. Os poderes públicos têm que ver isso faz um tempinho já, né? E com essa chuva que já vem acontecendo, então, às vezes, não só a rua, mas também os matos também, que às vezes prejudica à noite. O sinal também, a sinalização aqui à noite é horrível. Muito escuro. Não tem iluminação, né? Não tem iluminação não. Muito escuro mesmo. E aí esses buracos pioram? Com certeza, piora muito. Tá demais ali na frente ali. Passa devagar e é muito buraco mesmo. Tá complicado. Complicada a situação. Este outro buraco grande foi localizado na rua Amaral, no Maurício de Nassau. Perceba que as pedras do calçamento ainda estão no local. Os veículos passam com dificuldade e olha que este buraco fica mesmo numa esquina. Dobrou a rua e cai nele. Este comerciante vê todo dia problema por aqui. Já faz aí uns 2 meses que os carros começou passando, arrancou uma pedrinha do calçamento e foi aumentando. E os carros passam aí, tem hora que é capaz de arrancar o escape aí. Já um bocado de gente parou aí, teve um rapaz que me mandou um áudio aí para o pessoal da prefeitura. Até agora não. Até agora não apareceu. E a rua é estreita, né? Fica pior. E passa muito carro aqui por causa que o retorno ali, o pessoal faz tudo aqui para ir para o Maurício de Nassau. Complicado, né? É complicado, mas vão consertar, né? Alô, Operação Tapa Buraco. Por onde andam, hein? Gente, tá vendo aí como é difícil a situação, principalmente nesses locais que você precisa passar para chegar a um serviço de saúde. Isso deve ser feito logo. O dono da churrascaria viu a gente aqui e me contou o seguinte, ó, esse buraco aqui que está aqui na rua Professor José Leão, de fato foi do jeito que eu pensava, a Compesa. Isso, foi da Compesa, tem mais ou menos uns 3 meses que eles fizeram esse buraco aí para fazer a ligação de água. Aí ficaram e vir no outro dia tapar o buraco, até hoje nunca vieram. Inclusive ontem teve um acidente aqui, o motoqueiro foi desviado do buraco, atropelou um pedestre, caiu o pedestre, caiu o motoqueiro, caiu a criança que estava na garupa da moto.
Dizer, a situação complicada. Olha esse material aqui, o senhor disse que foi deixado aqui. Foi deixado hoje de manhã. Vieram aqui, deixaram o material e foram embora. Diz que eles não sabiam onde que era para colocar e foram embora. Eu não estava aqui, a minha funcionária falou que eles deixaram aqui e foram embora. Simplesmente descarregaram e foram embora. Como quando eles fizeram o buraco, eles deixaram todo o paralelepípedo no meio da rua. Eu que mandei tirar, tirei os paralelepípedos, mandei guardar, porque aqui aí nem carro transitava aqui por causa dos paralelepípedos que eles deixaram no meio da rua. Agora pense na situação, eles chegaram com material e não sabem não onde ia colocar o material. Mostra aí, por favor, Adelso Siqueira, o buraco. Olha o material, agora o buraco. Onde será que é para colocar esse material, hein, gente? Eu acho que é para tapar esse buraco aí, mas enfim, eles não souberam onde é que era para fazer o serviço. Como é o nome do senhor? É Rudimar. Muito obrigada, senhor Rudimar, por dar essa contribuição importante aqui. A rua Professor José Leão precisa que tape esse buraco também. E aí a gente procurou a Prefeitura de Caruaru para saber sobre esses outros locais citados na reportagem, se tem previsão para solução. E a gente recebeu uma nota que vai aparecer aí na sua tela. Ó, a Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, informa que sobre o buraco da rua Raul Amaral, no bairro Maurício de Nassau, a equipe de manutenção já esteve no local e fez o reparo, conforme mostra na foto. Já a rua Luar do Sertão, no bairro Luiz Gonzaga, está no cronograma para passar pelo reparo em breve. Em relação às ruas Maria Amélia, do bairro Agamenon Magalhães, rua João Pessoa, do Petrópolis, e as ruas Matuto de Opinião e ABC do Sertão, do bairro Luiz Gonzaga, a CIURB informa que irá enviar as equipes de manutenção nesses locais para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço de tapa-buracos no cronograma para a execução. Então tá aí, né, um desses buracos mostrado na reportagem, solução, de acordo com a nota recebida aqui, já foi tapado e os outros vão entrar no cronograma em breve. É o que diz a nota, a gente vai continuar acompanhando, lembrando desses todos os outros, né? Acho que essa equipe de manutenção de tapa-buraco precisa crescer, porque é muito buraco que está aparecendo na cidade e que precisa que essas equipes circulem mais, né? Vá mais nesses locais para que evite, gente, acidentes, é a segurança das pessoas, né? É o direito das pessoas. Agora imagina, uma rua pavimentada, surge um buraco, tem que tapar o quanto antes para que acidentes não aconteçam. A gente está aqui para mostrar a situação, para cobrar e para acompanhar a solução. Almir. Priscila, a gente viu o risco que esses buracos representam, os prejuízos também. Tá aí o comerciante que estava acompanhando o AB1 e foi conversar com a Priscila a respeito desse problema, não é? Aí, no caso daquele condutor, Priscila, que tem o veículo danificado, como a gente viu também, né? Os riscos de danificar esses veículos. Ele passou pelo buraco, quebrou o carro, quebrou o veículo. Ele tem direito a alguma coisa? Esse dano pode ser reparado? Ele pode ser indenizado ou não, hein? Isso, Almir. Para ajudar a gente a responder essa questão, eu vou convidar agora o advogado Rodolfo Santiago, que está aqui com a gente. Ele é especialista, né, nesse assunto, né, em esse tipo de assunto, para falar o seguinte: eu queria saber, advogado, se as pessoas que têm seus veículos danificados ao passar por esse buraco, né? A gente viu que coisa mais grave pode acontecer, que é em relação à vida, né? Mas aí também tem a questão da manutenção do veículo. Tem direito? O que a lei diz sobre isso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Almir, todo mundo da TV Asa Branca e a todos que estão acompanhando. Falar de direito é sempre muito importante, principalmente sobre as formas que nós podemos assegurar, não é, esses direitos. E tem direito, sim. A pessoa que passa por um buraco, tem o seu veículo danificado ou sofre qualquer dano, tem direito. Isso tem previsão legal e esse direito pode ser requerido de forma administrativa, indo diretamente oficiando a Prefeitura, o Governo do Estado, a União, a depender do local onde isso aconteceu, onde o dano aconteceu. Mas o próprio Código de Trânsito fala, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, que a responsabilidade é do Estado, sem dúvida alguma. O cidadão ele pode requerer o direito de reparação, sem dúvida alguma. E aí, como é que faz para conseguir esse direito? O ideal, quando a gente fala sobre garantias de direito, é sempre buscar um especialista técnico na área, não é? Um advogado em si. Sem dúvida nenhuma, isso é importante para que tudo possa estar muito bem assegurado. Mas o direito pode ser conseguido na justiça, certo? Você pode cobrar reparação e essa reparação, via de regra,
esse direito, via de regra, é objetivo. Significa que você não precisa nem provar que o Estado teve culpa disso daí. Você presume-se essa culpa do Estado, na maior parte das vezes. Às vezes é necessário provar essa culpa, como, por exemplo, um serviço que está acontecendo e faltou sinalização daquele serviço e, por conta desse serviço, houve um dano. Então, a gente precisa demonstrar alguns elementos a mais. Mas basta ingressar na Justiça com ação de reparação de dano, certo? E de cobrança por uma indenização por dano material. Sem dúvida, é esse o caminho. Às vezes as pessoas não querem entrar nesse processo porque acham que vai demorar demais, porque acham que não vai conseguir. Mas aí vem um alerta, né? Porque quanto mais a gente deixa para lá, as coisas parecem que demoram para serem resolvidas, ninguém se responsabiliza e o condutor do veículo fica no prejuízo que não deve ficar, né? É verdade. Existe uma compreensão, um entendimento muito antigo de que deixa para lá, isso não dá em nada, contra o Estado não se ganha ação. Esse entendimento ele é incorreto. A gente não pode abrir mão de direitos e é abrindo mão de direitos, relativizando esse tipo de coisa que a gente começa a perder os direitos, certo? Então, se nós temos um veículo e sofremos um dano por conta de uma omissão ou por conta de um buraco que esteja numa estrada ou na cidade, numa via pública como essa aqui, por que não requerer essa reparação? Não tem lógica pensar o contrário disso. Pelo contrário, o que as pessoas precisam fazer é exercer o seu direito. Exercer o seu direito de cobrar do Estado a reparação quando o Estado gerou esse dano. Ok, muito obrigada por essas informações. A gente lembra também que a população pode contribuir enviando foto, falando com a ouvidoria da prefeitura, mostrando, porque de repente é um bairro bem afastado que não passa gente do serviço público com frequência, mas você mora neste local, você está vendo a situação, então procura a prefeitura, mostra o que está acontecendo, faz a sua parte como cidadão, né? Seja um cidadão ativo, mostrando também e tentando contribuir com o bem-estar social. Eu acho que a gente está aqui para isso também, não é isso? Então, Almir, tá aí, resposta dada, eu volto contigo no estúdio. Priscila, muito obrigado pelas informações. Ressaltar também aqui essa observação que fez o advogado Rodolfo Santiago conversando com a Priscila sobre aquela mentalidade geral que existe de que às vezes, não, isso não vai dar em nada, então não vou tentar nada na justiça não. Veja que o que ele falou foi muito importante. É esse tipo de mentalidade que faz a gente perder os direitos que a gente tem. Então a gente tem que ir sim em busca do que é nosso direito. É assim que a gente se torna um cidadão, uma cidadã. É desse jeito, indo em busca dos nossos direitos também. Muito obrigado, viu, Priscila? Vamos seguindo agora para o Momento WhatsApp de hoje. Também tem reclamação sobre buracos aqui na cidade no Momento WhatsApp, hein? O Robson Eudes mandou um vídeo para a gente falando sobre as más condições de uma rua lá do loteamento Alto das Sete Luas. Vamos ver? Bom, gente, estou falando aqui do Alto das Sete Luas. Olha aí a cratera que está se formando aqui. Esse calçamento foi feito faz uns 3 meses, certo? Já caiu gente aqui de moto já, que tá fundo o buraco aqui, é porque tá coberto de água, certo? Ali outro buraco ali, ó. Colocar ali na frente, deixa eu mostrar a vocês. Tá muito perigoso isso aqui. Você viu aí o que o Robson falou a respeito dessa questão, desse buraco também? Já são alguns meses com esse problema e tem também essa questão da gente perceber o detalhe da falta de manutenção. Olha, a gente está com outro vídeo no ar, não é esse, hein? O vídeo que o Robson mostrou, é um outro, não é? A gente estava vendo ali um outro problema, um problema de vazamento de água que a gente mostrou recentemente. Mas o vídeo do Robson estava mostrando o buraco, falando sobre a pavimentação, não é que tinha pouco tempo, 2 meses aproximadamente. Então, ó, é esse aí o vídeo. Muito obrigado, agradeço ao pessoal aí da exibição. Não é? Então tá aí, ó, o problema está na rua, o buraco é grande e a pavimentação foi feita, segundo ele, há pouco tempo, 60 dias, 2 meses. Então precisa de reparo e ele falou que gente já caiu nesse buraco também. A gente não pode esperar que outras pessoas se machuquem para resolver o problema, não é, pessoal? Então, sobre essa situação aí, a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que vão enviar uma equipe de manutenção ao local para fazer o levantamento dessa demanda e incluir o serviço de tapa-buracos no cronograma para execução. Mas, Robson, não chegou uma data precisa, não é?
que é sempre bom também, porque as pessoas passam a ter aquela referência. Ah, vai ser na semana que vem, vai ser amanhã, vai ser hoje. Quando não vem, a gente também fica preocupado, porque a gente fica sem saber qual é a referência de tempo. Mas está aí a resposta da Prefeitura, a gente vai aguardar que essa equipe compareça e pede para você, Robson, continuar atento também, por favor, em relação a esse problema. Se ninguém aparecer para resolver, você manda um novo vídeo para a gente, tá? É um pedido que a gente faz para você, para a gente reforçar essa cobrança. E se a equipe for resolver o problema, a gente mostra também, claro, com o maior prazer. E aqui tem espaço para sua reclamação também, hein? Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 99198-8212. E agora vamos aos destaques do G1 dessa quarta-feira, porque um grupo foi preso com armas e drogas na zona rural aqui de Caruaru, hein? A Yali Guimarães está chegando ao vivo, direto da redação. A Yali, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a B1 de hoje. Olha, essa operação aconteceu hoje pela manhã e foi realizada aí a operação em conjunto com Polícia Militar, com Polícia Civil, o Núcleo da Inteligência, e durante essa operação um homem de 40 anos foi preso. A operação foi aqui em Caruaru, na zona rural. De acordo com a polícia, com esse homem, foram apreendidos maconha, cocaína, crack, balança de precisão, 4 celulares, uma quantia em dinheiro de R$320, um carro e uma submetralhadora. A prisão aconteceu próximo à Vila Murici, onde o suspeito tinha o tráfico lá, mas ele usava uma fachada de loja de construção, fazendo de conta que seria uma loja, mas dentro funcionava aí a comercialização de drogas. Essas informações foram repassadas pelo Núcleo de Inteligência do Agreste. A polícia disse também que um segundo suspeito envolvido nesse tráfico de drogas, ele era o responsável por distribuir as drogas. Quando ele percebeu a ação policial, ele entrou em um carro e conseguiu fugir por um matagal. Dentro do carro, aí depois ele abandonou o carro, e continuou fugindo. Dentro desse carro foram encontrados 12 quilos de maconha prensada. A polícia disse que continua as investigações, a operação ainda não terminou, porque tem mais suspeito aí envolvido nesse tráfico de drogas. A gente vai ficar acompanhando, é claro, Almir. Ayala, impressionante, hein? Uma quantidade muito elevada de drogas, de entorpecentes e armamento pesado. Uma submetralhadora. Imagina só, na zona rural aqui de Caruaru. A gente vai continuar acompanhando, sim. Mudando de assunto agora, Ayala, no G1 também tem informações sobre prorrogação de inscrição para o Instituto Federal lá do Sertão, né? É isso mesmo, Amin. Ontem eu falei que as inscrições encerravam ontem mesmo, segundo o IFPE do Sertão. Mas eles informaram que essas inscrições para o concurso foram prorrogadas até a próxima sexta-feira. A gente lembra que são 48 vagas para professores e 27 vagas para técnicos administrativos em educação. Os 2 processos seletivos estão sendo realizados pela banca Fundatec. O link para se inscrever nesses concursos tem disponível aqui no G1. Para o concurso de professor, como eu falei, são 48 vagas imediatas e também vai ter vaga aí para seleção, para cadastro reserva. Essas oportunidades são para candidatos que possuem nível superior completo. Todos os cargos vão ter uma jornada de 40 horas semanais e o salário vai variar entre R$6.000 a R$13.000. Só reforçando, quem tiver interesse, quem quiser fazer a inscrição, o link disponível tem aqui no G1 Caruaru e região. Almir. Muito bem, Ayala Guimarães, muito obrigado por esses destaques e até daqui a pouquinho. Até já. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, agora 12h, 17 minutos, vamos de AB Emprego agora? É aquele momento em que a gente dá uma força para você que está em busca de uma oportunidade, de uma chance no mercado de trabalho. Então, Joel Almeida está chegando ao vivo para falar sobre essas oportunidades agora. Oportunidades aqui no interior do estado, hein, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que segue com a gente
aqui no AB1. Estar aqui no AB Emprego é falar de coisa boa, é falar de oportunidade, de sonhos. Afinal, tem muita gente que sonha em voltar para o mercado de trabalho. Como você falou, tem muita oportunidade de emprego espalhada aqui no interior. As agências do trabalho de Pernambuco já estão com essas vagas abertas. São pelo menos 1.100 vagas disponíveis em todo o estado nessas agências do trabalho. Claro que a gente separou essas vagas aqui na região. Vamos primeiro trazer as vagas de Garanhuns e da região. Veja. Em Arco Verde tem 2 vagas para auxiliar administrativo e vagas para técnico em segurança do trabalho, vendedor pracista e vistoriador veicular. Em Belo Jardim tem vagas para atendente de farmácia, operador de caixa e pedreiro. Em Bezerros tem uma vaga para agente de coleta de lixo, 2 para assistente administrativo, vagas também para atendente balconista, auxiliar de armazenamento e auxiliar de cozinha. 7 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para costureira de máquina reta, 1 para cozinheiro, outra para desenhista industrial gráfico, 3 vagas para garçom, 8 para operador de vendas. Ainda há vagas para pedreiro, pintor, recepcionista, serralheiro, soldador, supervisor de seção de serviços gerais, técnico automotivo, técnico mecânico, vendedor interno e vendedor pracista. Em Garanhuns tem uma vaga para mecânico de automóvel. Em Pesqueira, uma vaga para administrador financeiro, 3 para auxiliar de limpeza, 20 para auxiliar de linha de produção, 2 para conferente de mercadoria, 3 para mecânico de empilhadeira, 10 vagas para motorista de caminhão, 1 para vendedor interno e outra para vigilante patrimonial. E em Serra Talhada tem uma vaga para vendedor pracista. Diversas vagas disponíveis em Garanhuns, essas, portanto, são as oportunidades de emprego para Garanhuns e região, mas a gente também separou as vagas disponíveis na Agência do Trabalho de Caruaru e dessa região também. Vamos ver. Em Caruaru tem 2 vagas para agente de microcrédito, 1 para ajudante de padeiro, 1 também para analista de mídias sociais, 7 vagas para atendente de farmácia, 1 para auxiliar de contabilidade, outra para auxiliar de costura, 30 vagas para auxiliar de linha de produção, 3 para auxiliar de logística, 1 para camareira de hotel e outra para carpinteiro, 2 vagas para costureira. Também tem vagas para empregado doméstico faxineiro, fiscal de operação e forneiro de padaria, 15 vagas para frentista, 1 para lavador de ônibus, 1 para mecânico de bicicletas, 2 para mecânico de motocicletas, 2 para montador de vidros, 4 vagas para motorista de ônibus urbano, 1 para motorista entregador, 16 vagas para pedreiro, 1 para recepcionista, outra para soldador, 2 para técnico de manutenção industrial, 3 vagas para vendedor interno e 1 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem vagas para administrador financeiro, analista de crédito e analista de recursos humanos, 5 vagas para armador de ferros, 2 para assistente administrativo. Também tem vagas para assistente de escritório, camareira de hotel, consultor de vendas e cortador de roupas. 2 vagas para costureiro. Vagas ainda para gerente de marketing, gerente financeiro e motorista de caminhão. Além de 8 vagas para pedreiro, 1 para princista, 2 para promotor de vendas, 12 para servente de obras, 7 para vendedor porta a porta e 2 vagas para zelador. Todas essas vagas disponíveis na Agência do Trabalho de Caruaru, como a gente pode ver, são vagas diversas para diversas áreas de atuação. Se você não anotou, não tirou foto, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque daqui a pouco você pode rever tudo no Globoplay. Ficou com alguma dúvida? Quer também saber quais são as vagas disponíveis em outras cidades do estado? É só acessar o site cedep.pe.gov.br e ouvir aqui de onde eu falo agora. A Casa do Trabalhador fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru, pertinho da Prefeitura, na mesma rua da CDL. A Casa do Trabalhador funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O bom é que não fecha para almoço, só é vir com carteira de trabalho se você tiver, com identidade, CPF, documentação pessoal, e aqui você é atendido com todos esses serviços disponíveis. Almir, volto contigo no estúdio.
Muito bem, Joel, muito bem, muito boa sorte para todo mundo que ficou de olho nessas oportunidades. Agora a gente vai aproveitar o AB Emprego também para falar sobre direito trabalhista. É sempre bom, não é? E a situação é a seguinte, Joel, vamos pensar o seguinte, aquele colaborador pediu desligamento da empresa, é uma situação. E tem o caso também em que a empresa desliga esse colaborador. São duas situações distintas, mas os direitos, nesses casos, são os mesmos ou também são diferentes, hein? Não, Almir, são bem diferentes, viu? Essas são as modalidades de demissão mais conhecidas, mas há outras, os direitos também são diferentes para cada modalidade, cada caso específico de demissão. Por isso a gente convidou a advogada especialista em direito do trabalho, a Kilma Galindo, que está aqui conosco. Kilma, boa tarde para você. Queria que você trouxesse essas informações. A demissão por justa causa, o pedido de demissão, todos esses casos são bem diferentes quando o assunto é demissão, né? Quais são os direitos desse trabalhador que pede demissão e que é demitido? Boa tarde a todos. De fato, existem vários tipos de extinções contratuais e as mais comuns, o pedido de demissão, demissão sem justa causa. No pedido de demissão é importante que o empregado ele faça um requerimento de próprio punho entregue ao empregador e ele vai receber as principais verbas como saldo de salário, décimo e férias. Ele não vai liberar o FGTS, não vai receber a multa de 40% e o aviso prévio, ele quem tem que comunicar ao empregador e deve conceder no prazo de 30 dias. Já no pedido, na demissão sem justa causa, quando o empregador demite o trabalhador, todas as verbas são concedidas. Saldo de salário, 13º proporcional, férias, libera-se o FGTS, seguro-desemprego, multa de 40% e o aviso prévio. Pode ser trabalhado ou não, a opção é do trabalhador, se vai trabalhar durante 7 dias, não trabalha durante 7 dias corridos, reduz, ou se reduz 2 horas por dia. Tem outra modalidade que é pouco conhecida, mas é prevista na lei, o acordo. Então, está dentro da CLT agora, né? Também tem uma forma de extinção contratual que é o mútuo acordo. Essa demissão é quando as duas partes, o empregado pede a demissão, combina com o empregador e, neste caso, os dois concordam com a demissão. Neste caso, o empregado tem que saber que o interesse também foi dele, o aviso prévio vai ser reduzido pela metade, o FGTS só recebe 80%, não tem seguro-desemprego e também a multa do FGTS é só 20%. Lembrando que qualquer um desses tipos de extinções contratuais, as verbas devem ser pagas no prazo de 10 dias. Agora você falou, agora há pouco, sobre aviso prévio. O que é o aviso prévio e como é que ele pode ser pago? O aviso prévio é uma comunicação de qualquer uma das partes, seja o empregado, seja o empregador, que queira encerrar o contrato. Então, se o empregado quer encerrar o contrato porque encontrou outro emprego ou não quer mais trabalhar, ele comunica e ele vai ter que conceder o aviso prévio no prazo de 30 dias. Já numa demissão sem justa causa, o empregador comunica com antecedência, aí em média 30 dias, lembrando que o aviso prévio também é proporcional ao tempo trabalhado, pode chegar até 90 dias, e essa comunicação ela tem que ser unilateral, ou por parte do empregado ou empregador, que tem que comunicar sobre esse interesse de extinguir o contrato de trabalho. Ótimo. É bom ficar sabendo de todos esses direitos, porque aí o pessoal fica abastecido. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Está ali, foi demitido, pediu demissão, chegou no 10º dia e essas verbas rescisórias elas não foram pagas pelo empregador, pela empresa no dia correto. Passou 11, 15, 30 dias depois e não recebeu. O que é que essa pessoa pode fazer? O prazo são 10 dias. Então, depois da extinção contratual, a empresa tem o prazo de 10 dias, tanto para pagar as verbas, pode ser depositada em conta, pessoalmente, e vai assinar também o termo de rescisão e também todas as comunicações aos órgãos públicos, como a liberação para o seguro-desemprego, que pode ser até eletrônica, a liberação do FGTS também. Se não houver o cumprimento desse prazo, nesse prazo dos 10 dias, existe uma multa, chamada uma multa rescisória, uma multa que a gente também está prevista na CLT, que tem um prazo de 10 dias, não pagou, é um salário a mais que a empresa vai ter que pagar. Muito obrigado pelas informações. Kilma Galindo, advogada especialista em direito do trabalho, trouxe essas informações muito importantes do trabalhador e da empresa quando o assunto é demissão. Eu volto contigo, Almir. Valeu, Joel. Esse foi o nosso AB Emprego de hoje. Muito obrigado. Bom trabalho para você.
A seguir no AB1, a gente vai falar sobre o caso de um idoso que morreu atropelado aqui em Caruaru. Ele foi atingido por um motociclista e a gente vai trazer a atualização desse caso. E você vai ver também que o Ministério Público de Pernambuco está acompanhando as investigações sobre a morte do especialista em internet Lucas Brendo. Ele tinha 29 anos e foi baleado durante uma abordagem policial. Agora, 12h, 28 minutos, a gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 30 minutos, e agora a gente fala sobre a morte de um idoso, pessoal. Ele foi vítima de atropelamento enquanto estava trabalhando aqui em Caruaru. A vítima foi atingida por uma motocicleta. Veja na reportagem. As marcas de sangue ainda são vistas na rua São José Cristóvão, no bairro São José. Marcas do acidente ocorrido na manhã de ontem, que matou José Veraldo da Silva, de 56 anos. Ele estava trabalhando. O serviço era de capinação. Os matos, provavelmente retirados por seu Everaldo, ainda estão aqui. Ele não estava sozinho, mas, de acordo com as imagens divulgadas de câmera de segurança, um motociclista veio dessa rua, atingiu seu Everaldo, que foi jogado para este local. O motociclista conseguiu perceber o acidente e ali, ó, de frente àquela casa, largou a moto, desesperou-se, correu até aqui onde estava seu Everaldo, que já não estava mais com vida. Essas são as imagens. Perceba que, apesar do local não estar sinalizado, indicando que homens estavam trabalhando, a rua não estava muito movimentada, quando de repente surge a motocicleta e atinge o trabalhador. Estava passando na hora, eu ia para casa da costureira ali, aí vi que o corpo do rapaz já estava no chão, já estava coberto já, e só falando, e o rapaz vinha em alta velocidade. Não sei se é verdade ou se é mentira, entendeu? Só foi falado. E atingiu ele de cheio? Atingiu de cheio. Acho que morreu até na hora, falado. Local tranquilo? É, tranquilo aqui também. Aí não passa quase carro nem moto, entendeu? Você conhecia seu Everaldo? Não, conhecia não. A polícia foi acionada e levou o condutor do veículo à delegacia. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o acidente e que foi instaurado um inquérito policial para apurar todos os fatos. E as investigações seguem em andamento até a elucidação do ocorrido. No cemitério Parque dos Arcos, na manhã de hoje, o corpo da vítima foi velado. Nossa equipe não foi autorizada pelos familiares para fazer gravações. O familiar presente não quis dar entrevista. Agora a gente abre espaço para divulgar o desaparecimento de um casal. Nayara Gabriele de Araújo, de 18 anos, e Sivanilson de Lima, de 21 anos, foram vistos pela última vez na última sexta-feira. Eles são de Santa Cruz do Capibaribe. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil da cidade e está sendo investigado também. Parentes de Nayara e de Sivanilson estão em busca de informações sobre o paradeiro deles. Se você tiver alguma informação, pode entrar em contato pelo código de área 81 e os números 99767-9852, 99183-6482 ou pelo 99381-5993. Agora, 12h, 33 minutos. Olha só, o Ministério Público de Pernambuco está acompanhando as investigações sobre a morte do jovem Lucas Brendo durante uma abordagem policial em Jaboatão. Você viu ontem, aqui no AB1, que Lucas foi baleado no fim de semana. Ele estava com outros amigos em um carro que furou uma blitz. Um outro homem, que também estava no veículo, foi atingido pelos disparos e segue internado. Veja. O carro onde estavam os 4 amigos ficou todo marcado pelos tiros. Na sexta-feira à noite, eles voltavam da praia de Boa Viagem e seguiam para casa no bairro do Jordão. O motorista era esse técnico de fibra ótica de 23 anos que não quis mostrar o rosto. Ele confirmou que furou o bloqueio montado por policiais porque o IPVA do carro estava atrasado. Teve esse erro que eu passei, por conta que o IPVA do meu carro estava atrasado e em todo momento eles estavam sempre atrás da gente, né? A TV Globo teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no sábado, dia 12. O documento traz a versão da polícia sobre como tudo teria acontecido. Ao realizar abordagens qualificadas de trânsito, os policiais teriam dado ordem de parada a um veículo. O condutor teria desobedecido a ordem e fugido em alta velocidade, tentando derrubar as motos dos policiais que faziam a perseguição. Ainda de acordo com o boletim, ocupantes do veículo teriam começado a atirar e os policiais revidaram.
Então o motorista teria perdido o controle da direção e batido num veículo que estava estacionado. Depois, os ocupantes dos bancos dianteiros saíram do carro e o motorista entrou em luta corporal com os policiais. Quando todos foram contidos, os policiais perceberam que os ocupantes do banco traseiro estavam feridos. Os policiais ainda contaram que foram encontradas 2 armas dentro do veículo. Uma passageira gravou este vídeo dentro do ônibus e mostrou os ocupantes do carro sendo detidos na Estrada da Batalha. O motorista e os outros jovens negam que tenham enfrentado ou atirado nos policiais. Dizem que não havia arma de fogo no carro. Não tinha arma no veículo, até porque é todo mundo trabalhador, pai de família. E eles tentaram forjar essa arma. A única arma que tinha era aquelas armas em gel. A todo momento, né, assim que a gente parou o carro e eles prendeu a gente, ele falou assim: vocês são culpados por tudo isso aí, essa moto aqui que tem aqui hoje vai ficar na mente de vocês. Eles ficavam a todo momento querendo fazer a gente culpado, só que a gente sabe da nossa verdade, que a gente era inocente. Os feridos estavam no banco de trás do veículo. Lucas Ricardo da Silva, de 25 anos, foi hospitalizado, e o técnico de informática Lucas Brendo da Silva, de 29 anos, que levou um tiro no pescoço, morreu na hora. Lucas chegou a ser levado para a UPA da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos. Ele se apresentava como designer, profissional de marketing e especialista em serviços de internet. As famílias querem justiça. O que eu quero hoje é justiça. Aí um policial vir despreparado para matar uma pessoa e falar: ah, mas ele trocou tiro, eu quero ver a arma. Cadê a arma? Muito triste, né? Vai ver um menino cheio de vida, cheio de projetos pela frente. Eu não sei se vai ficar para prédio. O advogado das famílias reafirma a inocência dos jovens e aponta inconsistência no relato dos policiais. Não tinha arma, né? Não houve disparo. Tanto é que os supostos acusados não foram autuados, não houve perícia residográfica, não foi encaminhado para o IML para fazer corpo de delito, ou seja, não houve nada. Existem muitas perguntas, não é, pessoal? O advogado da família de Lucas Brendo confirmou ontem que vai entrar com um pedido de investigação dos policiais envolvidos nesse caso. A Secretaria de Defesa Social diz que está fazendo uma apuração preliminar, atendendo a uma orientação do Ministério Público. Nós perguntamos à polícia por que os jovens não foram presos em flagrante, já que a PM diz que eles atiraram nos policiais e que as armas teriam sido apreendidas. Mas até o momento não tivemos uma resposta. A gente vai seguindo com o seu AB1. Então, quarta-feira, claro, também é dia de falar sobre o seu direito, porque é hora da gente trazer soluções rápidas para as dificuldades que os consumidores enfrentam no dia a dia. Gessé Ascioli está chegando e a bronca de hoje é sobre problemas estruturais em casas alugadas. Afinal, de quem é a responsabilidade, hein? Boa tarde, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, imagine você locar um imóvel e de repente se deparar com um problema estrutural que prejudicou ali os seus bens, né? Você coloca ali móveis, coloca eletrodomésticos e de repente um vazamento prejudica. A gente vai saber agora desse problema que é da Eduarda, que é estudante e se deparou com uma situação como essa. Vamos conferir. Eu aluguei um apartamento na cidade de Caruaru. A boia do reservatório de água falhou, transbordando água pela cobertura e esvaziando pelo forro de gesso. Danificou alguns móveis e elétricos. Ficou alagado a casa uns 3 centímetros e os eletrodomésticos que estavam na parede danificaram. A corretora e o proprietário foram notificados e ele me enviou a seguinte mensagem: que eu assinaria o distrato e assim não pagaria a multa, e referente aos danos, ele não tinha nada a ver com isso. Então eu queria saber qual é o meu direito. Pois é, a situação da Eduarda, né, que fica aí com o prejuízo, ela quer saber qual o direito dela. A gente está aqui com a gerente-geral do Procon Caruaru, Cíntia Nunes. Cíntia, o caso da Eduarda, ela alocou, né, o apartamento, acabou tendo esse prejuízo,
O proprietário disse que faria o distrato sem o pagamento da multa, que geralmente está em contrato, mas que não ressarciria em relação aos prejuízos que ela teve. Como ela deve proceder nesse caso? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, a necessidade de se verificar o contrato que foi firmado, né, na imobiliária, fazendo essa intermediação, né, para verificar as responsabilidades de cada parte. É importante também no próprio contrato verificar se foi feita uma vistoria prévia, né, pela moradora, né, pela inquilina, pelo locador, junto com a imobiliária, para verificar também se havia já, né, se foi previamente, se esse problema que surgiu na boia, né, como ela comentou, se já vinha de antes ou se ocorreu após a entrada dela no imóvel. Há necessidade disso porque vai se verificar a responsabilidade de cada um a partir não só do contrato, mas também a partir do tempo, a partir da avaria que ocorreu na boia, que ocasionou o vazamento e trouxe danos à consumidora. Lembrando que nessas circunstâncias, como o locador já propôs a rescisão do contrato sem a incorrência de multa, mas não assumiu a responsabilidade pelos prejuízos suportados, há necessidade de se buscar o judiciário para requerer reparação de danos, tendo em vista que a reparação de danos, seja patrimoniais ou seja danos morais, cabe ao judiciário, tendo em vista que tem um cunho condenatório. O PROCON, ele trabalha em cima de conciliação, é um órgão conciliatório, mas a consumidora, a senhora Eduarda, ou qualquer consumidor pode verificar essas e outras circunstâncias a partir da análise do contrato, o que pode ser feito pelo PROCON. Então, há necessidade de se analisar o caso concreto e, nesse caso da senhora Eduarda, ela pode procurar o PROCON para que a gente analise o contrato, para entender as limitações de responsabilidade do locador e da locatária, né, para que seja verificada a possibilidade do que ela está pleiteando, que é a reparação de danos, ela sendo orientada adequadamente, se cabe esse pedido de reparação de danos, ou se cabe nela ser orientada ao judiciário, ou se não cabe, a partir da análise do contrato. Fica também uma dica, Cíntia, em relação a observar os contratos, né, a estar atento aos contratos, por exemplo, porque isso é uma ligação que geralmente é de um ano, um contrato como esse, então é preciso ficar atento nas cláusulas desse contrato. Isso, não só a análise do contrato, que sempre deve ser feita em qualquer circunstância de contratação, como também ficar atento na vistoria. Na vistoria, analisar todos os equipamentos, toda a estrutura, como você bem falou, foi um problema na estrutura do imóvel, verificar toda a questão da pintura, tudo da forma que está sendo recebido, para que em eventual problemas como esse que ela está suportando, ela possa, se for o caso, pleitear seus direitos, analisando tudo de acordo com o contrato, com a vistoria e com os fatos ocorridos durante a vigência do contrato dela. Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON, muito obrigado pelas explicações. É isso, ficar atento aos contratos, ficar atento também às vistorias, exemplos como esse da Eduarda, que você também está passando por algum problema e deseja aí tirar as dúvidas, é só mandar para o nosso quadro. O WhatsApp é o DDD 81 99198 8212. Manda sua mensagem para a gente, que a gente vai trazer sempre um especialista para estar explicando como proceder nessas situações. Almir. Muito bem, Gessé, exatamente. Muito obrigado pelas informações aqui no Seu Direito também. Bom trabalho para você. Vamos em frente, porque estão abertas as inscrições para um fórum que será realizado aqui em Caruaru para debater os desafios do setor têxtil na região inteira. Então, sobre esse assunto, a gente volta a falar com Priscila Martins ao vivo, para saber até se as inscrições já estão abertas. Estão, Priscila? Conta pra gente. Sim, Almir, estamos de volta. Olha, o tema do fórum é Mãos à Obra, Desafios e Oportunidades. A gente está aqui com o presidente Pedro Miranda do NTCPE, que vai falar então como é que vai funcionar. Almir perguntou, as inscrições estão abertas? Estão sim, né? Sim, as inscrições estão abertas. O interessado acessa aí o endereço portal forum.ntcpe.org.br. São inscrições gratuitas, é aberto a qualquer empresário que esteja sentindo essa dificuldade da contratação de mão de obra. A gente está trazendo um panorama nacional, um panorama de Pernambuco e local para discutir esses desafios e oportunidades dentro da mão de obra. Até porque a gente tem comentado isso, inclusive no OAB Emprego todas as vezes, que os empresários têm dito que têm tido mesmo dificuldade de contratar, de encontrar pessoas para trabalhar. Então tem que se discutir estratégias para conseguir trazer esse trabalhador, né? Isso, e essas estratégias existem. Muitos empresários, e isso é um
das propostas do fórum é trazer para os painéis empresários aqui de Caruaru, de Santa Cruz, de Toritama, da região metropolitana, aqueles empresários que já vêm adotando algumas práticas, que vêm trazendo soluções para essa dificuldade. E o que a gente observa é que alguns empresários, eles apenas identificam uma causa como sendo o principal problema da falta de mão de obra, quando não é apenas uma única causa. E a solução às vezes está dentro da própria empresa. Então, inscrição aberta vai até quando? As inscrições já estão abertas até o dia do fórum. Claro que a gente tem a limitação da capacidade do auditório. O fórum será realizado lá na Associação Comercial e são 200 lugares a capacidade. 200. Que dia? No dia 22, na terça-feira, o dia todo. A partir das 9 horas da manhã, na próxima terça-feira, serão 3 painéis, um pela manhã e 2 à tarde. Ok, muito obrigada, viu, por essas informações. Uma boa tarde para o senhor. E para você que é empresário, aproveita essa oportunidade de discutir estratégias para que você possa conseguir contratar pessoas qualificadas para a sua empresa. Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Priscila. Muito obrigado, então, pelas informações aqui no AB1. Bom trabalho para você. E vamos conferir outros destaques do G1 agora, porque o Festival de Inverno de Garanhuns retoma hoje a programação de shows. A Ayali Guimarães está voltando ao vivo para falar sobre as atrações dessa quarta-feira. Ayali. Oi, Almir, boa tarde mais uma vez para você e para todos. Como você falou, o Festival de Inverno de Garanhuns retoma hoje, já tem programação com shows a partir de 8 horas da noite. A gente lembra que o festival também conta com programação de cultura popular, artes cênicas e gastronomia. São diversos polos de animação espalhados na cidade. E hoje à noite, no principal polo de Garanhuns, no palco Mestre Dominguinhos, vão se apresentar, a gente tem uma arte com essa programação, Mônica Almeida, a partir das 8 horas da noite, Aduílio Mendes, Mano Walter e Mário Fernandes. Outras atrações também vão se apresentar nesses polos de animação da cidade. Além da programação musical, o Festival de Inverno também oferece apresentações de teatro, tanto para adulto como para crianças, espetáculos de circo, cortejos de cultura popular, exposições de arte e também oficinas de gastronomia. Só relembrando, todas essas oficinas, essas exposições são espalhadas na cidade. Aqui no G1 a gente fala um pouquinho da programação de cada polo de animação. Almir. Tá tudo no G1. E tem festa lá em Gravatá também, Ayali? Tem sim. Começa hoje a festa da padroeira de Gravatá, Santana. Essa festa vai até o dia 26 de julho. A programação vai contar com celebrações de missas, procissão, atrações culturais na Praça da Matriz. Essas atrações vão acontecer junto com o quermesse todas as noites após a celebração da missa. No dia do encerramento dessa festa, lá em Gravatá, pela manhã, às 10 horas da manhã, vai acontecer a missa solene, e à tarde vai ser a procissão, a partir das 4h30 da tarde, a procissão que vai aí passar por diversas ruas de Gravatá. Lembrando que a programação completa também tem aqui no nosso portal. Almir. Ayali Guimarães, muito obrigado pelos destaques de hoje do G1 nesse AB1. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Valeu. 12h48. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma feira de calçados que está sendo realizada aqui em Caruaru. A expectativa é de bons negócios para o setor, hein? A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h50. E olha, o setor de calçados está bem movimentado, hein? A procura tem exigido das lojas uma maior variedade de produtos lá na vitrine. E aqui em Caruaru está sendo realizada uma feira de negócios nessa área. Nas vitrines, salto alto, sandálias e botas. Para os homens também tem opções de sobra. Há desde tênis a sapatos casuais e os clássicos. Camila gosta de se vestir bem dos pés à cabeça e está procurando novas sandálias para usar no dia a dia. Hoje eu estou procurando uma rasteirinha dourada ou uma plataforminha preta e eu encontrei aqui. Então assim, para todo tipo de gosto tem. Esta sapataria vem percebendo clientes mais criteriosos, sejam os fiéis ou os que chegam agora
Todos querem sapatos bonitos para andar na moda e confortáveis. Existe uma infinita variedade de gostos, né? No momento hoje a procura tem sido muito tênis, né? Existem alguns eventos como caminhada, maratona, então a procura de tênis ela é muito grande. E além do tênis, por enquanto que ainda estamos no inverno, tem o circuito do frio, existe uma procura também de botas, né? Para esse momento. Nesta outra sapataria, os desejos dos clientes também são bem parecidos. A mulher está a cada vez mais tanto antenada, tanto à moda como ao conforto, né? Ela sempre procura as marcas mais específicas, que tem algo a mais, alguma característica, algum benefício relevante para que ela possa sentir um conforto e também estar elegante e na moda, né? Já o homem procura muito a questão de tênis, né? Procura o conforto. Antônio veio à procura de um sapato novo. Esse que ele está aí provando já vai sair da loja no pé. Eu estava precisando de um sapato, né, para sair mesmo, e já estou indo com ele já. Só vim garantir ele mesmo. Para abastecer os estoques das sapatarias de Caruaru e de outras centenas de sapatarias no Norte e Nordeste, é realizada esta feira, a 14ª edição da Moda Nordeste, evento focado nos setores de bolsas, calçados e acessórios. Aqui o lojista encontra o que vai ser tendência nas ruas ainda das próximas estações. A feira é realizada no espaço de eventos do Polo Caruaru até a próxima quinta-feira. Aqui estão mais de 300 marcas vindas de diversas regiões do país. O evento deve movimentar mais de 80 milhões de reais com a vinda de 2.000 compradores. A nossa coleção aqui é Primavera-Verão 2026. Tudo que você vai ver no ano que vem nas ruas, nas passarelas do Brasil e do mundo e nas vitrines das lojas, você vai encontrar aqui, entendeu? Eles não precisam viajar para canto nenhum para comprar, é só vir aqui, Polo Comercial de Caruaru, dia 15, 16 e 17, que você encontra tudo. Marcas famosas, hoje a tendência são cores naturais, texturas vibrantes, você vai amar. Quem é lojista, não perca, vem para cá. Ricardo está animado para a feira. A expectativa é alta, afinal, a empresa chega com 3 marcas de malas e mochilas em uma das maiores feiras do Norte e Nordeste. A ideia é fechar novas vendas e fidelizar os novos clientes. Temos uma expectativa muito boa, o mercado vem retomando de uma recessão, né, no primeiro semestre. Participamos o ano passado dessa feira e viemos agora com força total no início do segundo semestre para conseguir alavancar as vendas de uma certa forma, prestigiar a região, que é uma região muito importante para o nosso segmento da linha de mochilas e de malas. E a expectativa é muito boa aí, estamos pensando uns 30% pelo menos de crescimento aí referente ao ano passado, já que fizemos um trabalho durante o ano e estamos consolidados. Agora é trabalhar e fazer acontecer. Temos um time guerreiro para isso. Esta outra empresa participa há 7 anos. O gerente de negócios da indústria explica que a decisão é estratégica, além de mudar a experiência do lojista. É uma forma de se aproximar muito dos clientes, né? Nós somos uma empresa que lança produto todos os meses, então a gente tem utilizado muito as feiras regionais todas, aqui acontecem tanto aqui no Nordeste como pelo Brasil, como uma forma de aproximação e realmente levar novidade, que é hoje o que mais encanta, né, o nosso consumidor e movimenta muitos negócios na loja, né, que eu acho que é muito importante para isso. Para quem vem, além de encontrar as novidades do setor com antecedência, consegue fechar os pedidos com mais tranquilidade. E é muito importante a gente estar atualizado sobre todas as tendências. Então a feira traz isso para a gente aqui, esse movimento. Essa edição aqui é super importante para a gente estar atualizado e aí comprando também as tendências agora para o último semestre do ano. E a gente está aqui para ver as tendências do mercado, né? O que é que está acontecendo. E isso aí é muito importante para a gente. Já fechou negócio, já fechou pedidos para a loja? Já fechei pedido para a loja e a gente sempre está aqui os 3 dias da feira. Acho que é muito importante, porque não dá para visitar todos, mas dá para visitar uma boa parte. Ou seja, tem novidade por aí na vitrine já nos próximos meses, né? Com certeza. Nos próximos meses já tem muitas novidades nas nossas lojas. Olha aí, falando sobre calçados, a gente vai falar agora sobre chuteira, hein? Porque o AB Esporte está chegando. Para a gente falar com o Matheus Antunes e saber o que é que está rolando no futebol pernambucano. Boa tarde, Matheus. Pode chegar? Cheguei. Boa tarde, Almir. Um abraço para você, meu caro, e um abraço mais que especial a todo mundo que está ligadinho aqui na TV Asa Branca. Olha, hoje é dia de falar da Série A2 do Pernambucano.
Os times da nossa região começaram a se movimentar para disputar o torneio. Já falamos do Porto, do Caruaru City, Ipiranga e ontem foi a vez do Belo Jardim anunciar o treinador que vai guiar a equipe na tentativa do acesso para a Primeirona. É o Felipe Alves, o nome que o clube deposita a confiança. O profissional comandou o time na 3ª divisão do Pernambucano no ano passado e, por conta do bom desempenho, permanece para esta temporada. E ele falou para a gente aqui do GE da alegria de estar de volta ao comando da equipe. Vamos dar uma conferida? Estamos muito felizes pelo nosso acesso e agora a participação à Série A2 do Campeonato Pernambucano. Estamos iniciando nosso planejamento e nossa preparação também para a disputa do campeonato. Crendo e acreditando no nosso acesso, lutaremos por isso até o fim, com a nossa torcida, com toda a nossa cidade, em busca do acesso novamente, Belo Jardim na Série A do Pernambucano. Agradeço a participação de todos, vamos juntos. É isso aí, a matéria completa você confere lá no nosso portal Caruaru, GE Caruaru e Região, confere lá. E a gente deseja boa sorte para o Felipe Alves e o Calango, né, Almir? Exatamente, muito boa sorte aí nessa caminhada. E quais são as outras informações que você tem sobre a segundona do Pernambucano, hein, Matheus? Bom, como a gente já mostrou aqui, além do Belo Jardim, vamos então relembrar as outras equipes da nossa região que irão disputar a segundona. Como a gente falou, Belo Jardim aqui, a arte na telinha, tem a equipe do Ipiranga, de Santa Cruz do Capibaribe, o Porto da nossa cidade, o Caruaru City, que herdou essa vaga do Flamengo de Arco Verde, de Arco Verde, que desistiu da competição, o Águia de Cumaru, e também existem as equipes lá da região metropolitana que vão disputar o torneio. O Vitória, o América, o Centro Limoeirense, o Ipojuca e o Veracruz. A tendência é que vão existir 2 clubes, mas a nossa equipe do GE apurou que até a próxima semana a FPF-PE, a Federação Pernambucana de Futebol, já deve lançar o regulamento completo e as datas dos próximos jogos da competição. Então não perde nada, continua sintonizado aqui na telinha da Asa Branca e no GE, e a gente vai acompanhar tudo trazendo as informações das nossas equipes. É isso, essa turma continua de olho para trazer aqui para o AB Esporte no AB1 também. Então valeu, Matheus, obrigado pelas informações de hoje, hein? Até amanhã. Até amanhã, Almir. Mas só para lembrar também, para todo mundo que quer se manter informado com as principais notícias do mundo esportivo da nossa região, acessa lá, GE, Caruaru e Região, tem o QR Code aqui abaixo, que é só escanear, só apontar a câmera do celular, que você vai parar lá imediatamente e vai encontrar todas essas matérias na íntegra. Almir, boa tarde mais uma vez, um abraço, até amanhã. É isso, abração para você e até amanhã, Matheus. E olha, amanhã é dia de consultório no AB1 também. E no AB Saúde dessa quinta-feira, nós vamos falar sobre os riscos da privação de sono. Dá só uma olhada. Você sabia que 70% dos brasileiros não conseguem dormir direito? Essa é uma realidade difícil e que pode afetar a saúde. A privação do sono pode causar fadiga, irritabilidade e é um fator de risco para infartos e influencia também na obesidade. Os distúrbios do sono são tema do AB Saúde desta quinta-feira. Mande sua pergunta para o WhatsApp 99198 8212. Participe! É isso, participe do nosso AB Saúde. Bom, vamos aproveitar para dar mais um giro para ver a movimentação do trânsito aqui em Caruaru. Essas são imagens que a gente está vendo do centro da cidade, um dia ensolarado, a gente vê pela sombra projetada aí no asfalto, né, pelo prédio, com a força da luz do sol e do calor que a gente pode imaginar também nesses dias que têm sido até mais frios aqui na cidade. A gente vê muito movimento, muitos veículos saindo aí da Capitão João Velho, não é? Seguindo aí o seu rumo, nesse horário apertado de 1 da tarde, muita gente que quer dar aquele pulinho em casa para almoçar e voltar rapidinho, gente que já está voltando também, e a movimentação com aquela retenção ali, ó, mais à esquerda do seu vídeo, dos veículos que vão chegando também, porque o semáforo deve estar fechado lá em cima, na Vigário Freire. E a gente segue acompanhando também sempre essas movimentações aqui no seu AB1. E olha, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, hein? A gente vai conversar com o professor de Economia e Finanças da Universidade de Pernambuco, Robson Carvalho. Ele vai falar sobre essa guerra tarifária dos Estados Unidos em relação ao Brasil e os impactos disso tudo aqui na nossa região. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, agradecendo sempre e agradecendo muito a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!
A